Nosso tema de hoje, fazendo parte desse evento da evangelização infantil, infanto-juvenil, ele é evangelização, compromisso com a espiritualidade do ser. O maior evangelizador do nosso planeta foi Jesus. É Jesus, aquele que vinha sendo anunciado 1000 anos antes da sua encarnação. Aquele que traria a boa nova, a mensagem que renovaria os corações e libertaria todos nós. Foi anunciado e o povo achava que ali então chegaria esse homem com uma coroa, forte e guerreiro. Mas Jesus tinha outra proposta para todos nós. A sua mensagem era libertadora, sim, mas libertadora de almas. Jesus, com a sua mensagem, vinha alimentar as nossas almas, que aqui nós podemos dizer o nosso ser. Então ele chega e, através do seu caminhar, ele começa a evangelizar, trazer a boa nova no seu caminhar, no seu exemplo, nas suas parábolas e nos seus ensinamentos. Não foi bem compreendido, como todos nós já sabemos. Uns conseguiram compreender, outros mais ou menos, e alguns nem até hoje o compreendem. Por quê? Porque é necessário olhar além da matéria. Mas para olhar além da matéria, primeiro precisamos descobrir quem nós somos. Porque até então andamos por aí achando que somos isso, corpo físico e um mundo material. Mas, ao longo da nossa jornada e caminhada, eis que vem o Consolador, prometido por Jesus, e aí nos traz o complemento para a maior compreensão da mensagem desse grande evangelizador. Somos espíritos, seres imortais. Agora o nosso olhar já é diferente, uma compreensão maior e melhor sobre a mensagem de Jesus. Mas o Cristo veio e cumpriu a sua missão, a sua tarefa, pois no livro A Caminho da Luz nos fala que ele se reuniu com uma pleia de espíritos antes mesmo do nosso planeta Terra surgir, sendo o governador do nosso planeta. Junto com esses espíritos, ele então arquitetou como seria o nosso planeta Terra e como seriam os seres que ali iriam habitar, nós. Então, quando nós olhamos para Jesus, encontramos nesse espírito, um espírito já maduro e com a compreensão da lei divina, pois foi isso que ele veio nos trazer quando ainda não compreendíamos o que éramos. Deixou uma mensagem, que agora nós vamos começar. Deixou uma mensagem, não. Num dos seus ensinamentos, das suas parábolas, ele fala assim: o semeador saiu a semear, o Cristo, e deixou sua semente, pois ele sabia que nem todos estavam despertos para a compreensão da sua mensagem naquela época, que já era sobre o amor. E hoje, até então, não compreendemos o que significa verdadeiramente o amor. Mas ele largou a sua semente e a semente caiu pelo caminho, na beira da estrada. Os pássaros foram lá e comeram essa semente. Caminhando, deixou um pouco mais e algumas sementes entraram meio que no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e abafaram esta semente.
Outras sementes caíram em terra fértil. E essas sementes então brotaram, germinaram e deram frutos. A semente é o seu evangelho e o caminho somos nós. Para uns que ouviram, ainda não estavam prontos, o pássaro foi lá e comeu a mensagem. Eles não estavam despertos, não compreenderam a mensagem. Para outros, compreenderam. Quando encontravam a mensagem consoladora, cheia de fé, que nos dava fé e esperança, pois a mensagem dele dizia que nós teríamos tudo de bom no futuro. Para aquele povo que não tinha outra visão além daquele sofrimento que eles viviam na época. Então a semente caiu também entre os espinhos, né? Somos nós, que muitas das vezes encontramos a mensagem de Jesus, mas diante dos convites do mundo, diante dos nossos vícios, diante das nossas paixões, não demos bola, ou não damos bola, né? E deixamos que essa semente fique para lá. Ora, a gente desperta. Ora, a gente ainda está naquela dança do mundo material e a compreensão espiritual. Mas a semente boa que caiu na terra fértil, a gente reconhece rapidamente. Vou colocar aqui Francisco de Assis, semente fértil. Pegou a mensagem, levou a mensagem, evangelizou e deu frutos. Esse estava desperto. Chico Xavier também. Madre Teresa, Irmã Dulce, quantos outros espíritos pegaram a mensagem de Jesus e levaram na sequência. Frutificaram, cresceram e germinaram. O evangelho desse mestre, nesses espíritos, encontrou o caminho fértil, brotou. E eles vieram, em nome de Jesus, também trazendo o seu evangelho, tentando que, para nós, a semente que caiu na estrada, meio cheia de pedregulhos, nós, dessa estrada difícil, possamos então absorver melhor. Porque Jesus dizia para que a gente amasse, mas como eu vou amar se eu estou sofrendo por causa dessa pessoa? A gente não compreendia. Mas vieram os seus discípulos, vieram aqueles outros que trouxeram a mensagem de forma mais compreensível para todos nós. Mas vamos aqui. Para o materialista, para aqueles que vivem olhando para o mundo somente na questão material, é difícil compreender a necessidade de evangelizarmos-nos, renovarmos-nos interiormente, mudarmos o nosso olhar em relação à vida e à mensagem de Jesus. Porque o materialista só pensa em que nós somos o quê? Somente ao nascer e morrer, e nada mais além disso, só a vida material. Então nós precisamos aproveitar o que a matéria nos dá, porque esta é a nossa única vida. Então para ele fica difícil compreender isso, mas para nós que já somos os chamados, aquela semente que estava meia ali, né, no espinheiro, nós somos essa estrada cheia de espinhos que hoje já estamos melhores, já estamos mais fortalecidos. E aí então, com a doutrina espírita, vamos começar a compreender a necessidade de evangelizarmos-nos, mudarmos os nossos conceitos velhos para adquirirmos o conceito novo. Como Saulo de Tarso, que de perseguidor dos cristãos virou o maior divulgador do Evangelho de Jesus, Paulo de Tarso. É essa transformação que nós estamos fazendo. Vai demorar para ser Paulo? Vai. Mas é a lei, nós chegaremos lá.
Agora, existe também aqueles que acreditam na vida após a morte. Nós chamamos de espiritualistas, né? Acreditam que a vida continua após a morte. Umas filosofias dizem que, mas já está predestinado. Se você foi bom, você vai para um lugar bom. Se você não foi muito bom, você vai para aquele lugar e ali você vai ficar. Não tem mais chance de sair de lá. Nossa, mas Deus permitiria que o seu filho lá ficasse? Mas e Jesus? O que teria dele? Ele trouxe o Evangelho, ele não teria mais a oportunidade de reencontrar esse Evangelho e se transformar? Existem algumas linhas espiritualistas também que dizem que ao desencarnarmos vamos para uma porção de Deus. Somos uma porção de Deus, né? Cada um é uma porção de Deus e ao desencarnar volta para esse um todo, perdendo a nossa individualidade. Ou então algumas outras que dizem que nós vamos reencarnar. Vamos reencarnar. Mas podemos reencarnar em corpos de animais. Estranho também, porque aquele que se evangelizou, aquele que aprendeu sobre o amor, se modificou, se transformou, e agora então ele vai reencarnar num corpo de um animal, né? Mas a doutrina espírita, que agora nós vamos começar a falar, a doutrina espírita vem nos trazer um esclarecimento melhor ainda sobre quem somos. Por isso, o compromisso da evangelização do ser, evangelização de todos nós aqui, quanto espíritos imortais que somos. Nossos filhos estão aqui conosco na condição de crianças, mas são espíritos. E evangelizar um espírito significa evangelizar crianças no futuro, adultos, idosos, porque nós reencarnaremos outras vezes e trazemos o corpo como uma criança infantil, mas ali existe um espírito que tem uma bagagem que já vem trazendo de vidas passadas. Esse é o diferencial da doutrina espírita, porque a doutrina espírita diz que antes de nós nascermos, nós já somos espíritos. Nós já existimos antes do corpo físico. Eu sou um espírito, ser imortal. Todos vocês também são. Todos vocês têm uma bagagem trazida de vidas passadas, intelectual e moral, espiritual também. E aí essa evolução, esse processo se dá por quê? Porque a cada nova encarnação, nós vamos aprendendo um pouco mais do Evangelho de Jesus. Ao nascer e morrer, nesse período aqui, quando estamos encarnados, nós estamos expiando, né, as nossas falhas do passado, mas também estamos provando o que nós já decidimos lá no mundo espiritual antes de nascermos. Porque os espíritos nos falam que todos nós temos um planejamento reencarnatório. Ninguém aqui caiu de paraquedas. E o planejamento reencarnatório, ele é sempre positivo para os nossos acertos, para o nosso processo de evolução. E o processo de evolução se dá através da mudança de ação. Se no passado cometemos equívocos, é nessa oportunidade agora que nós temos de acertar. E aí então nós vamos nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. A doutrina espírita vem falando isso para nós.
É só a gente abrir o livro dos Espíritos e nós vamos ver quem somos nós, espíritos imortais. Quanto a gente tem que reencarnar, quantas vezes forem necessário para atingirmos o progresso. O progresso. E aí nós reencarnamos. E reencarnamos, hoje nós temos essa consciência da necessidade de buscar a evangelização para nós, né? Ah, mas eu já estou velho. Não, nós não estamos falando de evangelização de corpos. Nós estamos falando de evangelização de espíritos, que somos todos nós. E a evangelização de espíritos pode ser dada desde a infância, quando é melhor, porque a criança está mais receptiva ao conhecimento e às mudanças, é mais maleável, do que quando o jovem e quanto o adulto. Porque é só olhar para nós mesmos. Não é difícil mudar? Não é difícil perdoar? Não é difícil olhar para o outro e não julgar, sendo que nós fazemos a mesma coisa? Então nós, espíritos, vamos reencarnando, vamos aprendendo e vamos progredindo. E é a lei divina, é a lei de Deus, onde todos nós estamos inseridos. Não adianta querer fugir. E a lei é a lei de amor. É a lei que Jesus veio trazer para a gente há 2025 anos atrás. Que nós ainda titubeamos para nos reformular e mudar. Porque embora amar seja uma palavra bonita, seja um sentimento bonito, é difícil da gente fazer isso. Amar sem querer nada em troca. Mas nós, espíritos, estamos nesse mundão aí do universo, cumprindo esse nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, como é a lei. Nascemos quantas vezes for necessário e ao desencarnarmos, continuamos a nossa caminhada no mundo espiritual. Lá no mundo espiritual temos a consciência dos nossos erros e equívocos, das nossas aprendizagens também. Reencarnamos com esse propósito de melhorar. Ah, Maristela, mas e aí essas coisas que a gente vê acontecendo? Alguém nasceu para matar alguém? Não. Por isso que a gente diz que é difícil mudar, não é? Porque ninguém nasceu para matar, ninguém nasceu para roubar, ninguém nasceu para ofender ninguém. Só que, quando encarnado, a gente esquece do planejamento reencarnatório, né? E aí, como nós não estamos maduros ainda naquele propósito de mudança, a gente comete os nossos equívocos, os nossos erros, levado pelas nossas ambições, pela nossa vaidade ou pela nossa paixão, e quando vê, cometemos os erros. Mas ninguém nasce. Não existe planejamento negativo, vamos dizer. Só existe planejamento positivo. No livro dos Espíritos, ele tem uma pergunta, 785, que Kardec vai perguntar: qual seria o maior obstáculo ao progresso da humanidade? Qual é a dificuldade, né? Qual é o obstáculo? E os espíritos vão responder: o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Aí os espíritos vão falando que nesse processo de progredir, o intelectual é normal. Nós vemos aqui. Nós vamos para a escola, vamos para os outros labores, né? E vamos adquirir conhecimento. Mas a questão moral, pouca importância nós damos para isso. Mas, para atingirmos o progresso, não está mais ali, os Espíritos nos dizem que nós precisamos das duas asas alinhadas, intelectual e moral. Essas asas têm que estar em equilíbrio para que a gente consiga atingir o progresso.
Mesmo que eu tenha uma intelectualidade muito elevada e a minha moral não acompanhar, eu ainda não consigo promover o meu progresso. E aí aí que vem o nosso sofrer. As nossas dificuldades da vida estão vinculadas aos nossos erros do passado, ou erros desta encarnação também, tá? São eles que fazem com que a gente sofra mais ou menos, porque os espíritos perguntaram para Kardec, né, o porquê do sofrimento, né? Ou o Kardec, os espíritos responderam: quanto mais a gente se afastar da lei divina, mais sofrimento geramos para nós. Quer dizer, nos afastamos da lei de amor, e aí então a reparação é inevitável, e aí vem a dor e vem o sofrimento. Mas vem por quê? Porque é difícil a questão da mudança moral, é difícil trocar isso. Porque existem tantos chamamentos no mundo, né? E a gente vai querer fazer isso? Ah, não. Por quê? É difícil. Eu trouxe um papelzinho e eu não estava achando, agora eu fui. Eu trouxe umas reflexões aqui para a gente falar, né? Conhecimento nós estamos tendo hoje? Não. O conhecimento da mensagem de Jesus nós já temos em encarnações passadas. Mas é necessário a gente fazer um movimento, a vontade de então nos modificar, agir, né? Fazendo essa transformação. Conhecimento só não basta, é necessário transformar-se. E aí, quando eu falei sobre as duas asas, a intelectual, né, e a moral, eu peguei alguns dados assim e eu queria fazer uns comentários. Educar, né, abrange a instrução, mas pode haver instrução desacompanhada de educação. Vocês concordam? Pode haver instrução desacompanhada de educação. Instrução é mais especialmente a aprendizagem da ciência. A educação é a aprendizagem da vida. Instrução desenvolve o talento. A educação forma o caráter. A missão da educação é mais elevada. Para nós, espíritos imortais, a questão da educação é de grande importância. É porque a falta dela, ou tê-la de acordo com a lei moral, é que nos faz ser feliz ou infeliz. A instrução desenvolve o talento. A educação forma o caráter. Já li. Instruir é ilustrar a mente com certa soma de conhecimento sobre vários ramos científicos. É isso que nós fazemos. Educar é desenvolver os poderes do espírito, não só pela aquisição do saber da vida, como especialmente na formação e consolidação do caráter. Formar, consolidar. E quando a gente fala isso, nós vamos observar que todos nós somos responsáveis de formar e consolidar caráter em nós mesmos e nos nossos filhos. Mas para que eu vá evangelizar o meu filho, é necessário que eu também tenha esse respaldo. E como é que nós estamos? Vamos fazendo as nossas reflexões. O intelectualismo não supre o cultivo dos sentimentos. Não basta ter o coração, é preciso ter
bom coração. Kardec diz assim, uma pergunta: não basta não fazer o mal, não basta, é necessário fazer o bem. Eu conheço o Evangelho de Jesus, mas eu faço? Eu pratico? Está na hora da gente começar. Ai, mas não dá, é muita coisa. Comece em casa, onde temos os maiores compromissos. Comece em casa. Primeiro consigo. Acorde e agradeça. Senhor, estou vivo. Mais um dia que eu tenho. E, ao caminhar, se é o esposo ou a esposa, bom dia, querida, querido. Mas não pode ser assim, querida. Bom dia, querida. Bom dia, querido. Quando encontrar os filhos, olá, meu amor. Dormiu bem? É difícil? No dia a dia a gente não faz, mas nós deveríamos fazer mais, né? Então, ao momento em que a gente se educa, a gente busca isso para nós, então nós também somos evangelizadores, porque não é a imposição, é o exemplo que a gente consegue moldar caráter. Impor não adianta, mas é o exemplo. O exemplo modifica. Nossa, quem é aquela pessoa? Né? A gente percebe rapidinho. É pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Quem disse isso foi Kardec. Então, vamos lá pensar, né? É pela educação. Vem aí, o planeta vai mudar, é um planeta de regeneração. Nós estamos prontos? É pela educação, não pela instrução. A instrução forma, a educação modela quem você vai ser. Então, a humanidade vai mudar, um planeta de regeneração está chegando, e será que nós vamos participar? Nós estamos prontos? A semente que caiu em nós naquela época já está começando a germinar? Já está dizendo, é isso que eu quero? Porque aí sim nós seremos os convidados a permanecer no planeta de regeneração. E qual é o modelo? Qual é o modelo para que eu possa então seguir? Jesus. Os Espíritos nos falam que o modelo é Jesus. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo? Jesus. Está aí. O que nós já conseguimos fazer da mensagem, da boa nova que Ele trouxe para nós? Aí eu dizia, não, eu não estava lá não. Não, nós estávamos. Dizem os Espíritos que nós estávamos lá. E se não estávamos junto com Cristo, logo depois a gente já começou a nossa caminhada. Então, ouvir o Cristo, nós já ouvimos. E agora os Espíritos dizem para nós que nós já estamos despertos para então caminhar com Ele, né? Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Pode aspirar na Terra. Ainda tem mais, que a gente ainda nem consegue, porque a gente não consegue nem perdoar, a gente não consegue nem tolerar. Mas nós somos candidatos. Nós estamos caminhando para isso. Veja bem, quando eu, às vezes, venho aqui falar na frente, eu digo assim, feliz para todos nós, ou feliz de nós, que já estamos aqui nessa casa, doando 1 hora da nossa semana para alimentar as nossas almas. Graças a Deus. Nós já estamos aqui. Porque talvez alguns anos atrás aí, a gente nem estava. Mas agora nós já estamos, né? Sem contar, vamos dizer assim, em vidas passadas, né? Talvez a gente tenha encontrado e nem estávamos prontos para
recebê-lo. Eu trouxe uma mensagem, que essa mensagem foi aonde eu pensei o que poderia trazer para todos nós. É uma mensagem que está no livro Caminho, Verdade e Vida, um livro de Chico, escrito por Chico, psicografia de Emmanuel, 1949. Emmanuel vai falar assim: ciência e amor é o tema. A ciência incha, mas o amor edifica. Vamos ver se vocês concordam. A ciência pode estar cheia de poder, mas só o amor beneficia. A ciência, em todas as épocas, conseguiu inúmeras expressões evolutivas. Vemo-la no mundo exibindo realizações que pareciam quase inatingíveis. Máquinas enormes cruzam os ares e o fundo do oceano. A palavra é transmitida sem fio a longas distâncias. A imprensa difunde raciocínios mundiais. Mas, para essa ciência, pouco importa que o homem lhe use os frutos para o bem ou para o mal. Não compreende o desinteresse nem as finalidades santas. É aí que nós nos perdemos. Quando encarnados, buscando desesperadamente sermos olhados, vistos pelo mundo e aquilo que o mundo nos oferece. E esquecemos que nós não somos do mundo, só estamos no mundo de passagem. O que eu posso fazer com o que eu tenho? Eu não tenho ciência, eu não crio nada, mas eu tenho um trabalho, eu vou à escola, eu vou à padaria, ali eu já posso demonstrar, o meu amor. O amor, porém, ele diz, aproxima-se de seus labores e retifica-os, corrige-os, conferindo-lhe a consciência do bem. O amor diz, olha, e aí? Não fez legal? Vai lá e repara, não tem problema. Mas o meu orgulho e a minha vaidade não deixa. Não, vai lá, repara. Repara, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ensina que a máquina deve servir com utilidade divina no caminho dos homens para Deus, que somente se deveria transmitir a palavra edificante como dádiva do Altíssimo, que apenas seria justa a publicação dos raciocínios elevados para o esforço redentor das criaturas. Depois ele termina assim: se a ciência descobre explosivos, esclarece o amor quanto à utilização deles na abertura de estradas que liguem os povos. Olha as duas asas, intelectualidade e amor, trabalhando junto. Eu descubro, e o que eu posso fazer também para o meu próximo? Eu me liberando do meu orgulho, eu me liberando da minha vaidade, do meu apego, Se a primeira confecciona um livro, a ciência, Se a ciência confecciona um livro, ensina o segundo, o amor, como gravar a verdade consoladora. Olha que interessante. A ciência pode concretizar muitas obras úteis, mas só o amor institui as obras mais altas. Não duvidemos que a primeira, bem interpretada, pode dotar o homem de um coração corajoso. É verdade. Entretanto, somente a segunda pode dar um coração iluminado. O coração corajoso vai morrer com a matéria, mas o coração iluminado
vai seguir com o ser conosco. Então, diante da encarnação, o nosso compromisso é esse: viver no mundo sem ser do mundo, vamos botar assim. Viver no mundo sabendo utilizar daquilo que temos com a sabedoria do amor. Porque nós já nos colocamos à disposição do aprendizado do Evangelho de Jesus. Não pense que é só evangelizar os nossos filhos que estamos prontos. Aqui nós estamos falando de evangelizar espíritos, que somos nós. Então nós já passamos da infância, mas nunca é tarde. Estamos despertos, como os espíritos já nos falaram, para a mudança, interior, para a reflexão interior. Então façamos a nossa parte com louvor. Evangelizemo-nos para que possamos dar frutos, para que possamos ser felizes. Porque aquele que se evangeliza é aquele que é mais contemplado, porque compreende o seu próximo, compreende-se a si e compreende a lei divina. Então ama em toda a sua totalidade. Não guarda rancor, não guarda raiva e não guarda ódio. Também não traz doenças para o seu corpo físico. Não é melhor amar? Mas é tão difícil, né? Mas somos aprendizes. E a mensagem de hoje é esta. Os Espíritos nos falam, estamos despertos. Aproveitemos a mensagem da Boa Nova com Jesus, com os bons Espíritos que nos trouxeram, esmiuçado a mensagem desse Mestre, quando ele dizia ser manso e pacífico. Como ser manso e pacífico nesse mundo onde um quer engolir o outro? Porque esse mundo passa e você continua. É isso que levamos para a nossa vida futura e para nossas próximas encarnações. Então, hoje, vou voltar a falar, como estamos aqui já reservando 1 hora da nossa semana para nutrir as nossas almas, eu desejo a todos uma semana de amor, de grandes reflexões, fortalecimento das vossas fés, da vossa fé e iluminação dos vossos caminhos. Uma boa noite a todos.